usar esse texto para desafiar nosso coração, olhando para as crianças. Vamos ler juntos esse texto? Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como dissemos lá já na leitura lá de 2 Pedro, capítulo 3, que nós, na nossa liturgia, estamos vendo a nossa esperança no futuro, algo que Deus começou a fazer em nossas vidas, transformação ontem e hoje, nos preparando para essa esperança maravilhosa. Enquanto não chegamos lá, descansar nele. Mas enquanto descansamos, Deus não para de nos desafiar, Deus não para de nos chamar a caminhar com Ele, em crescimento. Hoje pela manhã, nós, já iniciando nossa comemoração do Dia da Criança Presbiteriana ou do Dia das Crianças, amanhã, nós meditamos no tema, no que devemos ser como crianças. Quem esteve aqui conosco pela manhã deve se lembrar, baseado em Mateus capítulo 18, e como você sabe, como você muito bem lembra, Jesus Cristo nos ordenou aos seus discípulos para que fôssemos como crianças. Deixa eu te lembrar o que está escrito em Mateus capítulo 18, verso 3. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha, conversão como criança para entrar no reino de Deus. É claro que nós temos que ser como crianças então. Por quê? Porque se Jesus Cristo falou, está falado. Quem é que vai contrariar Jesus? Não tem como. Mas, relembrando que ser como criança não é em tudo. Não é em tudo. Ser como criança, como vimos de manhã, é ser pessoas sinceras. Ser pessoas que confiam no cuidado paternal. Ser aqueles que amam o Pai Celestial em primeiro lugar. Ser humildes. Porque são essas características que Jesus Cristo diz que nós precisamos copiar das crianças. E por que falamos isso? Porque um texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo de Deus já nos falou algo que, se não tomar cuidado, a pensar que está tendo contradição aí. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que em algumas coisas devemos ser como crianças, sim, mas em outras, não. Assim, por exemplo, aí no texto que nós lemos, nós devemos ser como crianças na malícia, ou seja, que não podemos ser maliciosos, maldosos ou malignos como os adultos. Nós costumamos dizer que criança não tem malícia, né? Como o adulto tem. Criança não é maldosa como o adulto é. Criança não é maligna. E é nesse sentido que Paulo está falando. Mas então, no que nós não podemos ser como crianças? E esse desafio que eu quero meditar com você então nessa noite. Nós não podemos ser como crianças naquilo que a palavra própria diz no texto que nós lemos. No juízo. Ou seja, nós não podemos ser pessoas desajuizadas. Falei certo? Desajuizadas. Nós não podemos ser pessoas inconsequentes como crianças. Nós não podemos ser infantis. Cristão infantil tem alguma coisa errada. É próprio das crianças a imaturidade, nós sabemos muito bem disso. Criança não tem conhecimento, não tem entendimento. Criança não tem autocontrole de si mesma. Criança facilmente é influenciada pelos outros ou pelas outras crianças. Criança vai acomodar na cabeça. Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo fala sobre isso, como a criança é volúvel. E no versículo 14 de Efésios 4, ele diz assim: meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem
ao erro. Criança. As crianças são levadas, dominadas, principalmente pelos sentimentos e pelos instintos primários da natureza humana. E nós não podemos ser assim. Briguinhas, birras, vingança, ciúmes, as crianças são por uma natureza humana egocêntricas, egoístas. Se eu preciso, eu quero, eu vou, eu gosto, é meu. São coisas próprias de criança. Escute bem o que diz a palavra de Deus em 2 textos específicos no livro de Provérbios sobre crianças. Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia, o que é estultícia? Ignorância, tolice, estupidez, inconsequência, insensatez. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. O que mais? Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Ou seja, o comportamento de uma criança que é solta, uma criança que não é corrigida, que não tem disciplina para que ela possa crescer em educação, amadurecer, o comportamento dela traz vergonha, faz passar vergonha os pais. Provérbios, capítulo 29, verso 15. A Bíblia demonstra que todas as vezes que o povo de Israel agiu como criança, Deus usou de vara da disciplina para corrigi-los, porque eles precisavam ser corrigidos. Hebreus fala que Deus, como Pai amoroso, Ele corrige a quem? Ele ama. Porque se está precisando de correção, está sendo imaturo, irresponsável, inconsequente, criança, precisa de correção. A Bíblia Sagrada, ela então nos chama essa necessidade. Olha, louvado seja Deus, um dia você se encontrou com Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração e começou a te transformar. Paulo diz que essa nossa transformação vai acontecendo até o dia de nos encontrarmos com Deus, mas precisamos ser transformados, precisamos crescer. A criança que não cresce, ela está doente. A criança que não desenvolve, que não cresce, tem algum problema aí, tem alguma doença aí, uma doença genética. A Bíblia insistentemente diz: se nós nascemos de novo, nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos então ter o cuidado para não sermos crianças espirituais eternamente, continuamente. A hora que saímos da igreja, a hora que estamos nas correrias do dia a dia, enquanto não chegamos naquele dia lindo, agimos como crianças espirituais. E o que é uma criança espiritual? Se você quiser abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3 e acompanhar a leitura, você vai perceber o que a Bíblia diz sobre criança espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3, eu acredito que nos ajuda a responder essa pergunta: o que é uma criança espiritual? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Precisamos ter o cuidado para não sermos crianças espirituais. Como crianças espirituais, a criança ela não suporta o alimento sólido, forte. O Lucas, netinho da Fátima, o Cláudio também, é um recém-nascido, né? O próprio leite materno, que é destinado para ele está acostumando ainda. Enquanto acostuma, o que dá na barriguinha dele? Cólicas. E quem é mãe sabe como esse período é difícil, né, Sônia? Como é ruim esse período, né, Rita? Espiritualmente, a Bíblia fala assim: olha, toma cuidado, porque tem gente que, por ser criança espiritual, não pode comer alimento forte, alimento sólido. Olha o que diz aí o versículo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos,
não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Olha só o que Paulo está dizendo para a igreja que estava em Corinto. Porque eles não se aprofundaram na palavra, eles estavam só tomando leitinho. Eles não procuraram se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eles procuraram se aprofundar no conhecimento para praticar, porque só conhecer e não praticar é criancice. Quem sabe, vive, pratica. Viver, conhecer a vontade de Deus e praticar, viver realmente a vontade de Deus, isso é crescimento. E Paulo diz que aquela igreja não estava fazendo isso. Preparando essa mensagem, eu pensei assim, olha, aqueles cristãos lá, crianças espirituais, são como o segundo e o terceiro solo que Jesus Cristo descreveu na parábola do semeador. Vocês se lembram? Mateus capítulo 13, verso 1 a 23, nos conta a parábola do semeador. Mais à frente, Jesus Cristo, a partir do versículo 18, Jesus começa a explicar essa parábola para os seus discípulos, né? No versículo 19, Jesus Cristo fala que o primeiro solo, ou da beira do caminho, a palavra caiu lá, a semente caiu lá, mas logo veio a ave, Satanás, e tirou. Então, não fez nada. Mas no segundo solo, verso 21 e 21, diz assim: o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Mas, nessa parábola, você pode perceber uma criança espiritual. Recebe a palavra de Deus com alegria. A palavra entra naquele coração, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Criança espiritual. Recebeu a palavra, mas não deixou a palavra criar raízes, aprofundar. Criança espiritual. É volúvel, de pouca duração, daquilo que tem que ser firme. Porque quando chega o momento de se colocar em prática a palavra, de se obedecer a palavra, ela vai ter que enfrentar lutas e problemas, porque ela quer obedecer a Deus, não quer obedecer à carne, não quer obedecer à sociedade, que é corrupta e contra a justiça de Deus. E quando ela vai colocar a palavra em prática, e ela começa a sofrer angústias e perseguição, o que a criança faz? Se escandaliza e deixa de mão. Não quero mais isso não, prefiro tomar leitinho, isso é muito forte para mim. No verso 22, o terceiro tipo de solo também é um tipo de criança espiritual. Diz assim o texto: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ficando infrutífera. Criança espiritual. A palavra caiu no coração, cresceu um pouco, mas o que a pessoa quer? Só as coisas deste mundo. Por que Deus não cura, não liberta, não me dá dinheiro? Por que Deus me deixa passar por esse problema? Por quê? Jesus Cristo disse por quê? Nesse mundo você vai passar por tribulações. E principalmente você que é cristão, você vai passar por lutas e tribulações porque você é cristão. Porque você é de Cristo. Porque você não é deste mundo. Mas a criança não compreende, não entende. O leitinho é pouco para entender esse elemento mais forte que diz: você neste mundo vai ser perseguido por causa da palavra, vai sofrer por causa da palavra, você tem que ser forte e perseverar, você tem que lutar, você tem que confiar em Deus, você tem que, vivendo ou morrendo, viver para a glória de Deus, você tem que abandonar coisas, tem que assumir responsabilidades para a glória de Deus. Você tem que crescer. Mas os cuidados das coisas do mundo e a fascinação das riquezas do mundo
fazem o que com a palavra de Deus no coração da criança? Sufoca, porque ela só quer prazer, alegrias. Como crianças espirituais, não suportam o alimento sólido da palavra. Quantas vezes vemos alguns cristãos que, por falta de maior conhecimento da palavra de Deus, quando vem uma palavra mais forte, de compromisso, de responsabilidade com Cristo Jesus, de uma mudança radical que a pessoa precisa ter na vida, o que ela faz? Parece que não aguenta digerir. E por que não? 1 Coríntios capítulo 3, a segunda parte do versículo 2, Paulo é muito claro. Porque ainda vocês são carnais, não estão sendo espirituais. Vocês estão pensando nas coisas da carne, querendo as coisas da carne, querendo só o prazer da carne, vivendo a natureza carnal. E vocês não estão pensando nas coisas de Deus, vocês não estão colocando em primeiro lugar o reino do Pai, a justiça do Pai. Mas vocês querem ainda o que é de vocês. É meu, eu preciso disso, não daquilo. Eu sei, papai não sabe o que é melhor para mim. Criança. O apóstolo Paulo ainda diz no versículo 3, lá de 1 Coríntios, que as características da carnalidade são a infantilidade espiritual. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois? Carnais, e andais segundo o homem, ou seja, o ser humano normal. Quando Jesus falou que nós não somos mais deste mundo, Jesus está nos lembrando que nós somos novas criaturas, uma nova humanidade em santificação para Deus através dele. Mas o cristão, criança, ele acha ainda que ele é deste mundo, ele quer curtir esse mundo, ele quer colocar em primeiro lugar o reino deste mundo em detrimento do reino de Deus. Carnais, e não é isso que a igreja, eu falei igreja presbiteriana, não, a igreja que estava lá em Corinto, não estava fazendo? Brigas, contendas, ciúmes, infantilidades tamanhas. Só você ler as cartas, as duas cartas de Paulo à igreja que estava em Corinto. Mas como é que a gente pode crescer então? Como é que nós podemos crescer e deixando de ser crianças espirituais? Bem, o que a criança precisa para crescer? Se alimentar. E se alimentar bem. Não é se alimentar de qualquer coisa, não. Não é se alimentar de qualquer coisa. É se alimentar bem. Então é preciso alimentar-se famintamente da palavra de Deus. Eu coloquei essa palavra famintamente aqui, entre aspas, por quê? Porque a ideia de 1 Pedro 2,2. Pedro diz que nós precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ô pastor, você está falando que a gente tem que crescer? Pedro fala sobre isso. Eu tenho que querer muito, como a criança recém-nascida, o leite espiritual, para que através desse leite genuíno espiritual me seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, eu vou na palavra, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas é para crescer, para ter uma vida transformada, conhecer e praticar a palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Queridos, não somente se alimentar, não somente buscar conhecer mais e mais a vontade e a palavra de Deus, mas é imprescindível colocar em prática, exercitar. É importante o praticar corretamente a comunhão e o serviço da família da fé, ou do corpo de Cristo. Se qualquer membro do corpo não se exercita, ele adoece e atrofia. Uma criança que não se exercita, que não coloca em prática o exercício de falar, de andar, ela não vai desenvolver isso. É por isso que a Bíblia diz que o que faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento como crianças espirituais, mas que precisam crescer nessa transformação, é a prática da comunhão e do serviço no corpo de Cristo, na igreja. Onde está isso, pastor?
Efésios capítulo 4, verso 11 a 15. Se você quiser abrir lá, para você acompanhar a leitura, para você ver os destaques que o texto dá a respeito do que eu estou pensando com você. Crianças espirituais que devem crescer. Como é que eu posso crescer? Primeiro me alimentando da palavra de Deus. Ela é o alimento genuíno para que eu cresça, e eu tenho que tomar cuidado para me alimentar da palavra, e não do que os outros dizem da palavra. Eu tenho que averiguar se a palavra está dizendo isso, eu tenho que averiguar se a palavra está confirmando isso, porque tem muita gente falando da palavra de Deus, mas falando coisas que não são alimentos sólidos e fortes. Mas em Efésios capítulo 4, verso 11 a 15, nos fala da prática, no corpo. O que diz Efésios capítulo 4, verso 11 a 15? Por exemplo, no versículo 11, diz assim: e ele, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que ele fez isso? Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Opa! Existe algo que Jesus Cristo executa na igreja, no corpo dele, na família dele, para que esse corpo, os santos, sejam aperfeiçoados, transformados para melhor, que cresçam com saúde espiritual. Continua o versículo 12: para o desempenho do seu serviço, ou seja, a criança cresce para que ela se torne cada vez mais ativa e viva a vida dela. Espiritualmente, nós temos que viver essa vida espiritual, nós temos um serviço a fazer. Continua o versículo 12: para que mesmo? Para a edificação do corpo de Cristo, para que nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, sejamos construídos, edificados, cresçamos. Olha o verso 13: até quando nós vamos crescer? Eu nasci de novo, sou uma criança espiritual, vou me alimentar da palavra, vou exercitar a minha vida na palavra, vou começar a crescer. Até quando eu vou crescer? Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Qual o meu modelo, qual o meu alvo de crescimento? Jesus Cristo. Que adulto eu quero ser espiritual? Igual a Jesus. Esse é o nosso alvo. Estamos caminhando para lá. O Espírito Santo quer trabalhar em nós para isso. A perfeita varonilidade. A um varão perfeito, a um ser humano perfeito. A medida e estatura da plenitude de Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo. Queremos chegar lá. Nós temos que crescer para isso. Não podemos continuar sendo como crianças. Porque o adulto perfeito espiritual, já temos um modelo. É Jesus Cristo. Continuar sendo criança não podemos. Olha o versículo 14. Por que nós temos que crescer? Para que não mais sejamos como... Ou seja, tem muito cristão sendo criança espiritual ainda. Lê a Bíblia, canta louvores, vai nos cultos, mas não está tendo aquela prática de vida. Não está tendo aquele conhecimento que faz a sua vida praticar o que ele aprendeu de Deus, da vontade de Deus. Continua como criança. Como é que é uma criança mesmo? Olha o versículo 14. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia induzem ao erro. Quantos cristãos hoje ou amanhã serão induzidos a erros? Erros, porque se lerem a palavra com atenção, se colocar sua atenção na palavra, vão ver que o que vão fazer, o que estão fazendo, é contrário à palavra de Deus. Verso de número 15. Mas, seguindo, praticando a verdade em amor. O que nós temos que fazer? Crescer, queridos. Cresçamos em tudo. Mas em quem? Naquele que é cabeça. Quem? Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo de adulto perfeito. O adulto que nós queremos ser espiritualmente. Queridos, a Bíblia nos exorta a não sermos crianças espirituais. A Bíblia nos chama, vamos crescer, vamos crescer. Aproveite dos cultos, dos estudos bíblicos, aproveite das reuniões de oração, aproveite de tudo aquilo
que o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a família da fé, foi chamada a viver em comunhão e prática de vida, seguindo os ensinamentos, a palavra de Deus. Aproveite isso você, para que você cresça espiritualmente, para que você não seja uma criança espiritual. A exortação bíblica é muito clara: não seja criança, cresça. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como naquele dia eterno. Crescer na graça e conhecer mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nós, enquanto não chega aquele dia dele. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e que nós não impeçamos o seu agir. Não deixemos as coisas deste mundo, mesmo que sejam boas, mesmo que sejam coisas que Deus nos deu, mas tenhamos cuidado de não nos dedicar tanto a elas ao ponto de deixarmos de buscar o crescimento espiritual, que essas coisas não nos atrapalhem, que o nosso agir não atrapalhe o agir do Espírito Santo, que está nos transformando de glória em glória, até que cheguemos num crescimento à imagem e semelhança do nosso Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 3,18: Ele nos transforma de glória em glória à própria imagem do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, Ele não é uma criança. Cresçamos, pois uma criança que não cresce, ela está doente. Não sejamos doentes espirituais. Amém? Fique em pé e vamos encerrar nosso culto. Esse é o nosso desafio. Pensarmos no feriado de amanhã, Dia das Crianças, no chamado para sermos crianças, mas ao mesmo tempo no desafio para não sermos crianças espirituais ao ponto de não caminharmos em crescimento à semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Santo Espírito de Deus, que o Senhor continue operando em nossas vidas e corações, em nossa igreja, para que possamos, com consciência e responsabilidade, abrirmos nosso coração e nossas vidas para buscarmos aquilo que o Senhor nos tem oferecido: Tua palavra, a comunhão dos santos, o exercício prático da obediência da Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. E que, caminhando contigo, Espírito Santo, o Senhor continue essa obra de transformação, de glória em glória, nos fazendo mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. Para que quando nos encontrarmos contigo, ó Pai, como filhos teus, possamos já estar crescidos à imagem de Jesus. Obrigado, porque é o Senhor, na Tua graça, que realiza isso em nós. Agora que estamos terminando esse culto, que tudo que fizemos, pensamos, cantamos, oramos, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor receba como louvor, honra e glória a Ti, ó Pai, porque Tu és digno de tudo isso. E que o Senhor se agrade de nós e continue operando em nós Tua graça, o Teu amor, o Teu favor. Abençoa-nos, ó Eterno Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o poder e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, bom feriado e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.